Queridos, a gente está se aproximando do Natal, 2 dias aproximadamente para nós nos reunirmos em família, a gente encontrar as pessoas que a gente não vê o ano inteiro, não é assim? Na correria, a gente também encontrar uma coisa que a gente não vê o ano inteiro, que são as uvas passas, a gente reencontra com elas no dia 24 para o dia 25, faz parte já da rotina do Natal. Eu tenho pensado muito sobre o sentido e o significado dessa data, porque no meu entendimento nós temos duas grandes dificuldades em relação a ela. Uma visão pessoal, até para a gente fazer uma introdução à mensagem. Eu acho que primeiro a gente tem uma visão muito consumista da data. Isso já acontecia, por exemplo, na minha época de criança, mas eu vou dar um exemplo para você perceber quantas coisas mudaram. Na minha época de criança, faz pouco tempo, uns 2 anos atrás mais ou menos, os meus pais me davam um presente que eu não sabia o que era, que eu até poderia sinalizar o que eu gostaria de ganhar, mas que o meu coração e as pessoas também viviam essa experiência, havia a surpresa do Natal, do presente. E mesmo que você não gostasse, havia um respeito para você não questionar o que você ganhou, não era assim? A surpresa de você abrir aquele pacote, ter lá, na minha época era Playmobil, comandos em ação, né? Se esperava um Máximos, mas não vinham Máximos porque não tinha uma condição financeira, né? Esperava um Ferrorama, mas eu não tive essa alegria de ganhar um Ferrorama, ganhava alguns bonequinhos, ficava feliz com aquilo porque eu sabia que era o que os meus pais poderiam oferecer. E hoje a gente olha e percebe que os nossos filhos escolhem o que eles querem ganhar. E é meio que uma dívida que nós temos com eles. E fala assim, então pai, olha, eu decidi que eu quero ganhar no Natal. Eu quero ganhar isso. E como eu tenho também o meu aniversário em janeiro, no meu caso eu tenho 2 filhos que fazem aniversário em janeiro, já há até uma proposta, e eu tenho que me adequar à proposta deles de presente. Eu tenho que negociar isso. Não, pensa bem, vou fazer isso, fazer aquilo. Não é assim? Então esse exemplo mostra a alteração, a mudança da cultura da data, em volta do consumismo, que parece que nós, pais, temos um endividamento com essa data. A gente precisa se preparar, como a gente se prepara para janeiro, pagar IPVA, IPTU, a gente se prepara para pagar um endividamento familiar, mais ou menos assim. A segunda coisa, que é algo muito comum nos dias atuais, e principalmente nesses últimos anos, há o ingrediente do cansaço. Natal se tornou uma data de descanso. Eu não sei você, mas eu estou muito cansado e eu percebo as pessoas extremamente cansadas, esgotadas, e não vem a hora de chegar o período do Natal para descansar, para dormir, para dar uma relaxada. E isso altera muita coisa. A gente começa a buscar coisas mais simples em relação a eventos, ficar em casa, descansar, se distanciar das pessoas. E isso, no meu entendimento, tem sido 2 desafios para a gente ressignificar o Natal. Quando falo ressignificar, é trazer o sentido lá de trás daquilo que aconteceu para os dias atuais. E aí, eu tenho chegado à seguinte consideração, isso é uma consideração pessoal. A cada ano, eu penso que o caminho para o resgate do Natal é a simplicidade. Eu diria com muita convicção de que se nós, eu e você, a gente quer resgatar esse sentido, o caminho é a simplicidade. Nós vivemos numa sociedade onde nós devemos buscar a simplicidade como resgate das coisas. Olha que interessante. A gente precisa não voltar a fazer as coisas do passado tão somente porque as coisas mudaram, mas caminhar na direção da simplicidade, no resgate daquilo que é importante. As pessoas, a data, os relacionamentos, o ambiente da família, as coisas que nós perdemos ao longo dos últimos anos. Ao invés de presentes de valor, presentes de significado. Ao invés de presentes caros, coisas que marcam o nosso coração como demonstrações reais de afeto. Estou dizendo isso porque a série de mensagens desse mês, se nós terminamos hoje, fala a respeito da casa. Deus habita em nós. E hoje eu quero fazer a última consideração desse tema, dizendo que Deus habita na minha vida. E isso já é um sentido e um ressignificado da data do Natal. Deus habitou em nós, entre nós, e hoje Ele habita na minha vida. E o texto que nós lemos é o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, onde nós temos aqui o anjo encontrando com José e fazendo a ele essa revelação a respeito do Deus Emanuel. E a narrativa bíblica diz o seguinte, vamos ler? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo.
Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Olha que interessante essa palavra Emanuel, nós consideramos a partir do significado dela nas últimas duas mensagens. Emanuel significa Deus conosco, e a referência do anjo aqui é uma profecia do profeta Isaías. E nós vimos que a primeira compreensão das pessoas a respeito do Deus Emanuel, e essa era a expectativa daquela época, era que o Messias viesse com uma identificação e com uma aparência política, militar, posso usar assim essa expressão. O Messias seria aquele que iria libertar o povo e queria resgatar a identidade de uma nação. Muitos aguardavam que esse Messias libertasse os judeus do Império Romano. Então havia essa expectativa de um libertador com a imagem política. Há uma segunda consideração em relação ao contexto que falamos na semana passada. Havia também, pela parte dos religiosos, a expectativa de que esse Messias fosse alguém religioso e que se identificasse com algum dos grupos religiosos da época. Haviam diversos grupos, os fariseus, saduceus, escribas, zelotes. E esses grupos esperavam que esse Messias, que quando ele viesse, ele escolhesse qual grupo poderia se identificar, para que esses grupos, ou um deles ao menos, pudesse dizer o seguinte: olha, está vendo, o Messias veio e ele concorda com a gente. Ele veio e ele pensa como a gente. Mais ou menos como nos dias atuais, né? A gente tenta encaixar a revelação de quem Deus é dentro do nosso discurso político e ideológico, independentemente da situação e dos lados. Naquela época, haviam diversos grupos, e a expectativa era que o Messias viesse para definir qual grupo estaria certo. Mas aí vem o Deus Emanuel através de uma criança, não é um militar, não é alguém com viés político libertário, não é alguém com uma identificação religiosa, e pasmem, essa é a terceira consideração do contexto. É a revelação de um Deus fora do templo, fora das paredes religiosas. Porque havia essa compreensão de que quando o Deus Emanuel viesse, essa revelação ela acontecesse dentro do âmbito religioso. Porque no Antigo Testamento, onde Deus habitava? No templo físico, no Santo dos Santos, no lugar reservado pelo discurso religioso. E o Deus Emanuel, ele se revela numa estrebaria, numa manjedoura. E o Deus Emanuel fora, na periferia, não naquilo que eles esperavam, e que muitas vezes a gente espera, a manifestação de Deus naquilo que é sagrado. E o Messias não vem para a parede, ele não vem para resgatar a cultura do templo, sacerdotal, religiosa, sacrificial, ele vem para habitar em nós. E isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque ele vem para que o seu reino se expresse em nós. E quando esse Deus Emanuel se revela na história, através do seu ministério, logo no final do seu ministério, ele diz o seguinte: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar a vocês o meu Espírito. E Paulo vai dizer que esse Espírito começa a habitar em nossa vida, e ele começa a viver em nós. E nós nos tornamos templo do seu Espírito. Por isso que Deus habita aonde hoje? Em nós. Se você vier aqui durante a semana, sinto dizer isso para você, mas eu preciso desconstruir esse seu espírito e a minha compreensão religiosa. Deus não habita nessas paredes. Deus habita em nós, na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E esse Deus Emanuel, ele se revelou em nós, por nós, através de nós, para habitar na nossa vida. Então olha que interessante. Eu quero deixar isso muito claro, que nós vamos considerar a partir disso. A partir de Jesus, Deus não habita mais em templos. Deus habita nas pessoas, na vida humana, na minha e na sua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita na nossa vida. Agora, essa revelação e esse sentido do Natal nos traz duas considerações, apenas duas. A primeira, que Deus se revelou em Cristo, e por isso nós podemos considerar que nós não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Eu vou explicar isso para você de uma forma muito objetiva. Nós estávamos mortos em nossos pecados, a nossa natureza estava distante de Deus, a nossa condição humana nos separava de quem Deus era e de quem Deus é, e por isso Deus se manifestou em Cristo, porque a religião humana se propunha a nos levar até Deus, mas esse movimento de nos levar até Deus não deu certo.
Essa busca que nós temos em relação à direção de Deus, que é o que a religião nos propõe, não funcionou e Deus se revela. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho. E quando Ele envia o seu Filho para nos salvar, é porque há o reconhecimento de que nós falhamos e que nós, pela nossa própria condição humana, não teríamos condições de nos reconectarmos com Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos. O que diz a história? A história bíblica diz que o Deus Emanuel habitou entre nós para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do pecado que era nossa. E essa condição de separação, de escravidão, fruto do nosso pecado, da nossa humanidade em queda, ela é restaurada a partir de Cristo. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje para ressignificar o Natal? Olha só o que o Paul Tripp diz a respeito disso. Em Belém, Deus forneceu a única coisa que todos os que já viveram precisam desesperadamente: um Redentor. Nós precisávamos de um Redentor, de um Salvador. Alguém que viesse na nossa direção, como Deus veio a partir de Cristo, porque nós estávamos mortos na nossa condição, na nossa humanidade. Você pode pensar: ok, eu entendo isso do ponto de vista da revelação bíblica, que foi preciso que Deus enviasse o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que Ele viesse na direção do ser humano. Deus toma a iniciativa a partir de Cristo e Ele vem na nossa direção. Mas o que isso me faz resgatar e ressignificar o Natal? Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Quando eu compreendo o Deus Emanuel, eu passo a entender que todas as minhas lutas, todos os meus limites, todos os meus defeitos, todos os meus pecados estão diante daquele que sabe quem eu sou e que se manifestou por isso, sabendo da minha limitação humana, de que toda a minha história, de que todos os meus erros, Deus sabe, e que ainda assim, por amor, Ele se manifesta, ao ponto de nós compreendermos exatamente o que vou dizer. Ele sabe dos seus limites, da sua condição, porque você não está sozinho. Talvez aqui eu quero tratar de alguns exemplos bem genéricos para compreendermos o quanto Deus sabe dos nossos limites, das nossas falhas. Quem luta contra uma dependência química sabe o quão forte e o quão desafiador é você controlar e lidar com as suas vontades. Eu já tive a experiência de levar uma pessoa que eu amo, da minha família, numa clínica de recuperação e deixar a pessoa lá e ficar consumido pelo sentimento de achar: puxa, mas é uma batalha muito difícil para uma pessoa só. Quando a gente olha para o Deus Emanuel, a gente entende que nenhuma dessas lutas humanas é indiferente ao coração do Pai, porque o Messias Emanuel, Cristo vivo, sabe das nossas lutas. Então eu posso aplicar isso, dizer que nenhuma das experiências que você vive, de todas as suas lutas, de todas as suas angústias, de todas as suas dificuldades, o Natal me mostra que Ele sabe de todos os meus limites, de todos. E que Ele sabe que nós não temos condições de vencer ou de lutar todas essas lutas sozinhos. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que muito do que eu vivo, de muitas das minhas experiências que me levam ao limite, saber que Deus se manifestou por isso, porque Ele sabia que eu precisaria de alguém presente nas minhas lutas, nos meus desafios. Olhe para a sua vida. Quais são os seus pecados, as suas lutas, os seus limites, os seus erros? Quais são as suas dificuldades? O que te leva ao exercício constante de viver nesse limite? Quem vive num relacionamento sabe das manias que a gente tem, dos defeitos que a gente tem, dos hábitos que a gente tem e que muitas vezes nos consomem. O Natal diz para mim e para você que nós não estamos sozinhos nessas lutas. Nós não estamos sozinhos nessa condição diante dos nossos defeitos, porque o próprio Deus se revelou em Jesus, porque nós precisávamos de um Redentor. Nós precisávamos de alguém que se identificasse com aquilo que nós vivemos. E aqui eu quero fazer a segunda consideração. Nós não estamos sozinhos na história. Porque se o Deus Emanuel, Ele se revela sabendo dos nossos limites, que nós não conseguiríamos nos reconectar com Deus a partir de nós mesmos, sabendo dos nossos desafios, a partir de Cristo e da revelação dEle em Cristo, do Deus Emanuel, nós não estamos sozinhos na história. Deus, Ele intervém na história. Deus, Ele age na história. O Jesus Emanuel é aquele que se revela como Deus conosco, aquele que se revela na história humana, na nossa história de vida. Paul Tripp, quando ele comenta a respeito do Natal, ele diz o seguinte: Jesus é Emanuel
Então nunca há uma situação, preste bem atenção, uma situação, lugar ou experiência que você se encontre abandonado por conta própria. Ao intervir na história, ao agir na história humana, a gente tem a certeza de que Deus não nos deixou por conta própria. E que nenhuma experiência da vida, nenhuma circunstância, nenhuma história nos coloca vulneráveis, porque Deus ele interveio a partir de Cristo. Pastor, de novo, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero aplicar isso para você. Preste bem atenção. Quando eu escrevi isso, eu me identifiquei com isso. Eu quero que você ouça, olhe para mim e ouça o que eu vou dizer. Eu, você, nós não estamos sozinhos. Nenhum sentimento, nenhuma experiência de vida, nenhum fracasso, nenhuma derrota, nenhuma perda, nenhuma dor, nenhuma saudade nos separa do seu amor. Nenhum sentimento nos separa do amor de Cristo. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos. Sabe por quê? Porque Ele está em nós. E aí eu olho para a minha vida e eu percebo que nessa data, por exemplo, a gente vive um sentimento muito delicado. A gente tem uma parte das pessoas festejando e eu me vejo assim, no meio da vida, exatamente no meio da vida. Os meus filhos na expectativa do que vão ganhar, dos encontros de família, das datas, da alegria, das decorações, dos eventos. Eu me vejo com os meus filhos celebrando. Mas ao mesmo tempo, eu olho para trás e eu sou tomado por uma saudade, por um sentimento de olhar e de ter um vazio das pessoas que eu amava e que não estão mais entre nós. E aí eu falo assim, mas que paradoxo, né? Eu preciso me identificar com a celebração dos meus filhos, eu preciso me alegrar com eles, mas eu também sinto muita falta dos meus pais, sinto muita falta das pessoas que eu amo, e eu me vejo nesse momento diante desse texto que diz o seguinte, que o Deus Emanuel sabe o que eu sinto, e que isso não anula o significado do Natal, porque nenhum sentimento da minha história de vida é indiferente ao coração dele. E aí eu posso dizer para você o que eu preciso ouvir. Deus sabe, porque nós não estamos mais sozinhos. Nós vamos celebrar, porque Deus está em nós, por nós, através de nós, e habita na minha vida. E quando a saudade visitar, e quando a dor nos visitar, nós vamos dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor veio, e habitando em nós, nenhum sentimento é indiferente ao seu coração. Não é bom demais saber isso? O que nós celebramos no Natal? Eu quero terminar considerando a respeito disso. Nós celebramos o fato de que nós não estamos sozinhos, que a nossa história, ela não está à parte da vontade de Deus, e de que Deus interveio na minha, na sua, na nossa história de vida. Eu quero terminar com uma citação do Henry Nouwen. Ele tem um livro chamado Advento, que diz o seguinte: esse é o grande mistério do Natal, que continua a nos dar conforto e consolo. Sabe o que é? Não estamos sozinhos em nossa jornada. Eu não sei você, mas eu precisava ouvir isso. Saber que Deus, ao olhar para a minha vida e para a nossa existência, Ele não nos deixou sozinhos na luta contra o pecado, Ele não nos deixou sozinhos na nossa narrativa de vida, e Ele se revelou como Deus Emanuel. Esse é o sentido do Natal. E eu quero orar por você, para que nessa data, e nós vamos entrar agora numa reta final de eventos, atividades, orem por mim, a minha esposa quer ir no centro da cidade amanhã, né? Então já estou aqui num preparo emocional, espiritual, por isso. Ontem eu tive uma experiência em casa muito interessante. Estava em casa, nós tivemos uma confraternização e a minha esposa falou assim: amor, precisamos buscar um secador na casa da sua irmã. Eu sei que isso era mais ou menos 6 horas da tarde. Quando eram 11 horas eu me vi dentro de uma lojinha de chinês com ela, né? Passei em vários lugares. E agora há um teste de fé para os maridos, um lugar chamado Maravilhas do Lar. Esse lugar, irmãos, é um grande desafio nessa época do ano. Nós vamos viver agora esses dias, essas horas aí de muito detalhes, né? Correria, cardápio, comida, tantas coisas. E aí quando chegar no dia 24, a gente estiver reunido com os amigos, onde você estiver, você se lembrar que Deus não deixou você sozinho à mercê da sua própria história e que Ele interveio, ao ponto de podermos declarar que nós não estamos sozinhos em nossa jornada. Nós vamos pedir que o Deus que sabe das nossas lutas, dos nossos medos, das nossas angústias, o Deus que sabe de cada detalhe,
da nossa história. Ele não nos deixou à mercê da nossa própria natureza. Ele interveio na história. Por isso, nada do que você viveu, nada do que você sentiu é indiferente. Nenhuma dor, nenhuma saudade, nenhuma derrota. Ele sabe. Sabe de como é constantemente suas lutas diárias, contra as suas vontades, contra as suas manias, contra os seus hábitos. Ele sabe. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou sozinhos na história. O Senhor sabe das nossas lutas contra o pecado, contra a nossa própria natureza, contra os nossos próprios pensamentos, desejos, defeitos, erros. O Senhor está conosco nessa luta. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo aquilo que experimentamos e sentimos, e hoje, nessa data, a gente pode relembrar o teu amor por nós, a intensidade do teu amor por nossa vida. Ó Pai, que esse seja o sentido daquilo que nós vamos fazer nos próximos dias. Que esse seja o sentido e o significado de uma data tão importante para a nossa vida, que nós não estamos sozinhos na jornada da vida. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém.